Olá pessoal, sejam bem-vindos de volta ao canal e o caso de hoje é sobre a Martine Magnussen, que era uma jovem de 23 anos que estava fazendo uma faculdade em Londres na época dos fatos. Ela desapareceu após sair em uma noitada com amigos. Então, antes de você continuar assistindo esse caso, eu vou pedir para você não se esquecer de deixar um like aqui para mim e também de se inscrever no meu canal, porque me apoia muito aqui com a criação de novos conteúdos para vocês. Me siga nas minhas redes sociais que vão estar aqui na tela, fiquem comigo até o final do vídeo e bora pro caso de hoje. Martine Vik Magnussen nasceu em 6 de fevereiro de 1985 em Asker, na Noruega. Ela tinha um irmão, uma irmã e ela era a filha do meio. Asker é uma ilha que fica ligada ao continente por uma ponte, e parte da ilha tem uma bela reserva natural, então foi um lugar maravilhoso para uma criança crescer. A família dela tinha boas condições financeiras, porque o pai da Martine trabalhava como gerente de marketing e também administrava uma pequena empresa familiar que fabricava equipamentos de esqui. Então, a Martine teve uma infância muito boa e feliz. E o seu sonho era se tornar uma bailarina. Ela ensaiava muito balé para alcançar o seu objetivo, mas depois de alguns anos de aprendizado e treinamento, ela percebeu que o seu sonho era aparentemente inatingível. Então, ela encontrou uma nova paixão, que foi o handball. A Martine logo se tornou a artilheira do seu time. E outra coisa que ela gostava bastante de fazer era de andar a cavalo. Então a Martine era uma menina feliz, animada, extrovertida, sempre fazendo outras pessoas rirem com suas brincadeiras. Então ela era uma pessoa muito agradável de ter por perto. E ela tinha cabelos loiros, olhos verdes, 1,65 de altura e todos a achavam uma menina muito bonita. Ela tinha vários amigos, tanto meninos quanto meninas, mas em relação a namoro, relacionamento, ela nunca chegou a ter de fato um relacionamento sério. Ela costumava dar jantares na casa de praia da sua família e nessas ocasiões ela aproveitava para mostrar suas habilidades culinárias, então ela sabia cozinhar muito bem. Em 2004, aos 19 anos, ela já tinha terminado o ensino médio e ela começou a trabalhar em lojas de roupa perto da sua casa. Mas o que ela queria mesmo era ir para a faculdade de medicina. Ela chegou a tentar entrar em algumas, mas não alcançou a pontuação necessária para ser aprovada. Ela então continuou estudando para melhorar suas notas, mas em um determinado momento a Martine sentiu que precisava de uma mudança. Ela decidiu então se mudar para a Inglaterra por um tempo para estudar uma graduação em administração. E ela escolheu a cidade de Londres, principalmente por causa da população diversificada que tem por lá. Então lá ela poderia conhecer pessoas de diferentes origens e culturas. E além disso, Londres é bem conhecida por ter um ótimo centro histórico e cultural. E ainda tem uma noite bem agitada para os mais jovens. E a Martine queria exatamente isso. Ela queria mudar os ares, queria ir para um lugar novo, conhecer novas pessoas. Então, ela se matriculou na Regent Business School para estudar relações de negócios internacionais. E ela começou o curso em setembro de 2007. Aos 23 anos, em Londres, a Martine foi morar em uma espécie de república, que ela compartilhava com outros alunos. Lá ela fez várias novas amizades. E a república onde ela ficava tinha certas regras, principalmente para garantir a segurança das meninas que moravam por lá. E as regras eram o seguinte: se uma dessas meninas decidisse passar a noite fora por Londres, teria que enviar uma mensagem para um dos amigos que moravam no apartamento avisando, falando, ó, tá tudo bem, eu vou passar a noite fora. E a Martine logo fez várias amizades com seus colegas de classe e ela costumava sair à noite com eles para conhecer baladas, teatros, bares, e ela adorava se divertir, sair, mas ela também levava seus estudos muito a sério. E tinha um aluno na mesma sala que ela chamado Farouk Abdullah. Ele era um menino tímido, mas bastante amigável. Ele foi descrito como um rapaz legal e honesto, e a Martine logo se tornou bem próxima dele. Além de estudarem juntos, eles conversavam o tempo todo pelo MSN, ou então através de mensagens pelo BlackBerry. E eles se tornaram tão amigos, tão próximos um do outro, que os outros alunos da sala deles chegaram a pensar que o Farouk gostava de uma outra forma da Martine, e não apenas como amiga. Mas os amigos dela dizem que eles nunca se envolveram romanticamente. É dito que ela nunca teve interesse de ter algo além da amizade com ele. Na verdade, a Martine, como eu falei, nunca tinha tido um relacionamento sério e aparentemente ela não estava muito interessada em ter
um namorado tão cedo. Ela estava focada ali nos estudos dela e no intercâmbio que ela estava fazendo em outro país. O Farouk era filho de um dos homens mais ricos e poderosos do Iêmen, que é um país do Oriente Médio. Então, o pai dele era um empresário bilionário. A empresa fundada pelo pai do Farouk realizava atividades comerciais em vários países do Oriente Médio e da África. Eles eram conhecidos como o rei do açúcar do país e também comercializavam refrigerantes, petróleo e armas. Além disso, o pai dele era amigo íntimo do presidente do país na época, que se chamava Douali Abdullah Salem. O Farouk tinha sido criado entre os Estados Unidos e o Egito e na época ele estava estudando naquela mesma escola em Londres que a Martini. E ele era filho de um cara muito rico, então ele alugou um apartamento por 600 libras por semana, que dá em torno de R$3.800 na cotação atual, para ele viver ali em Londres. O apartamento ficava localizado na Great Portland Street, bem no centro de Londres, com uma ótima localização. Ele gostava bastante de ir a várias festas pela cidade e mesmo tendo uma criação de origem estritamente islâmica, ele bebia, fumava e se descrevia como agnóstico. Seu pai, quando falava com ele, dizia para ele parar de ir para tantas festas e bares, para ele começar a levar os estudos a sério, porque o Farouk precisava estar preparado para assumir a empresa da família. A Martini também gostava da vida noturna de Londres, assim como o Farouk, mas ainda assim ela estava lá para estudar e ela sabia disso, ela levava isso muito a sério. Ela evitava ficar gastando muito dinheiro lá em Londres e ela se sustentava no país arrumando empregos de meio período, como se fosse alguns bicos para ela trabalhar. Ela chegou a trabalhar em lojas de roupas e, enquanto isso, ela pegava firme em seus estudos. E como ela estava sozinha, num país estrangeiro, ela tomava bastante cuidado por onde andava e também ao sair à noite. Ela sempre seguia aquela regra de enviar mensagens de texto para os seus colegas de quarto para avisá-los caso ela passasse a noite fora. E aí, em uma quinta-feira, dia 13 de março de 2008, era o fim do semestre na Regent's Business School. Então ela e seus colegas de classe naquela noite decidiram sair para comemorar o fim do semestre. Eles foram para uma balada chamada Maddox, no bairro Mayfair, localizado no centro de Londres. O Maddox Club é uma balada bem exclusiva de Londres, frequentada por muita gente famosa. É considerado até hoje como um dos lugares mais exclusivos de Londres. E mesmo sendo um lugar bem caro, eles decidiram ir até aquela balada naquela noite. E então, lá na balada, eles tiraram algumas fotos juntos. E pelas fotos que eles tiraram naquela noite, parecia que eles estavam se divertindo muito na balada. Eles estavam comemorando ali o fim do semestre deles, parece que a Martini tinha tirado ótimas notas, então ela tinha motivos para comemorar. E ela estava com amigos de classe e junto com o Farouk também. Por volta das 2 da manhã, o Farouk falou para os amigos para eles irem todos juntos para o apartamento dele, para continuar a festa lá. Mas como já era 2 da manhã, alguns deles já estavam bem cansados, então parte dos amigos decidiram ir embora. Mas a Martini e o Farouk ainda queriam se divertir um pouco mais. E então eles decidiram, os dois juntos, irem para o apartamento do Farouk. Uma câmera de segurança filmou os dois saindo da balada entre as 2h59 da manhã e pegando um táxi juntos em direção ao apartamento do Farouk. A partir daquele momento, a Martini não entrou mais em contato com ninguém. As horas se passaram e os colegas de quarto da Martini começaram a ficar bem preocupados, porque naquela madrugada ela não havia mandado mensagem avisando que estava bem e que passaria a noite fora, porém já era altas horas da madrugada e ela ainda não havia voltado. Na verdade, a Martini tinha perdido seu celular cerca de uma semana antes, mas como ela estava com o Farouk, ela poderia pegar o celular dele emprestado para avisar seus amigos que estava tudo bem, mas ela não fez isso e eles estranharam. Com as horas se passando e sem nenhuma informação sobre a Martini naquela madrugada, seus amigos decidiram entrar em contato com o Farouk pelo Facebook, para perguntar sobre a Martini, se ela estava bem, se ela estava com ele. Mas quando eles entraram no Facebook do Farouk, eles viram que ele tinha acabado de postar um status dizendo, sozinho em casa. Eles acharam aquilo estranho porque eles sabiam que a Martini tinha saído com o Farouk naquela noite e se ele estava sozinho no apartamento dele e a Martini não tinha chegado ainda na república onde ela morava, ninguém sabia onde ela estava. Ainda de madrugada, os amigos que dividiam o apartamento com ela começaram a entrar em contato com outros amigos da Martini, perguntando se alguém sabia onde ela estava. Eles ficaram horas fazendo ligações até o dia amanhecer sem nenhuma notícia dela. Eles então imediatamente criaram uma página no Facebook anunciando o desaparecimento da Martini. E um grupo de amigos voltou para o bairro onde a balada ficava para distribuir panfletos com as descrições dela.
Eles também falaram com os residentes da área pedindo informações caso alguém tivesse visto a Martini pela última vez naquela madrugada, porém nenhuma pista do seu paradeiro foi encontrada. No sábado, no dia 15 de março, ainda não havia notícias dela. E então seus amigos decidiram que era hora de chamar a polícia e relatar seu desaparecimento. Eles avisaram a polícia que a última pessoa que tinha estado com a Martini era o Farouk. Os policiais então foram imediatamente para o endereço onde ele morava. Enquanto isso, os amigos da Martini entraram em contato com a família dela para avisar sobre o seu desaparecimento. E no endereço Great Portland Street, número 222, os policiais bateram várias vezes na porta do apartamento em que o Farouk morava, mas ninguém atendeu. Eles então arrombaram a porta do local e descobriram que o Farouk não se encontrava lá. Eles revistaram o apartamento e perceberam que, na verdade, o local estava vazio. O Farouk tinha simplesmente ido embora. No local foram encontrados apenas roupas e pertences pessoais da Martini espalhados pelo apartamento. Lá tinha seus sapatos, uma bolsa Marc Jacobs, um relógio da Guess e um brinco da marca Christian Dior. E também lá estava sua calça jeans. Aquele prédio tinha um porão, então os policiais resolveram averiguar o local. Porém, chegando lá, a porta estava trancada. Eles então quebraram a porta do porão e encontraram uma pilha de escombros de uma reforma que estava acontecendo no local. E aí, em meio a essa pilha de escombros, eles viram um braço. Lá eles encontraram um corpo e foi confirmado que se tratava da Martini Vik Magnussen. Em seu corpo tinha marcas de luta corporal, tinham lacerações severas por todo o corpo e ela estava parcialmente vestida sem a sua calça jeans. Sua cabeça estava coberta de sangue e havia marcas em seu pescoço. Então logo de cara ficou claro para a polícia que a Martini tinha lutado muito pela sua vida, porque tinha marcas de lutas corporais no corpo dela. A polícia imediatamente fez um apelo para que o homem de aparência árabe com quem a Martini teria deixado a balada se apresentasse para a polícia. Até então, o nome do Farouk não tinha sido divulgado, mas mesmo no estágio inicial da investigação, estava muito claro para a polícia que o Farouk estava se escondendo. Os investigadores então rastrearam seus passos desde a última vez que a Martini foi vista com vida. Eles descobriram que naquela mesma madrugada o Farouk tinha embarcado em um voo com destino ao Cairo. Acredita-se que ao chegar ao Cairo, ele embarcou em um jato particular do seu pai para Sanaa, a capital do Iêmen. Além disso, o Farouk tinha apagado seu perfil no Facebook e a partir desse momento ele era o principal suspeito do crime. No dia seguinte à descoberta do corpo, a família da Martini viajou para Londres e foram recebidos no aeroporto por detetives da Scotland Yard, que é a polícia metropolitana responsável pelo centro de Londres. Eles foram levados direto para a delegacia e foram informados que a Martini havia sido encontrada já sem vida. Ao mesmo tempo, na sala ao lado, na delegacia, estavam os amigos da Martini, e eles foram reunidos para receberem essa mesma notícia, que a Martini havia sido encontrada já sem vida. E a notícia foi um baque para todo mundo. Inicialmente, os familiares dela foram levados para um hotel, e na terça-feira o pai dela foi fazer a identificação do corpo. Ele foi avisado que ela estava com bastante hematomas em seu rosto. Farouk permaneceu o único e principal suspeito desse caso. Os investigadores falaram com o pai dele pelo telefone e ele alegou não ter conhecimento do paradeiro do seu filho. Ele disse que entraria em contato com seus advogados e eles entrariam em contato com a polícia de Londres. Pouco mais de uma semana após o assassinato, o Farouk compareceu ao escritório do seu advogado em busca de assistência jurídica. E em contato com as autoridades britânicas, os advogados dele disse que o Farouk poderia ser questionado pelas autoridades britânicas, desde que o interrogatório ocorresse no Iêmen, no país onde ele morava. No dia 30 de março, o Farouk foi publicamente apontado como o principal suspeito do assassinato da Martini. E então ele foi colocado na lista de procurados. O problema para a polícia britânica era que entre a Inglaterra e o Iêmen não existe um tratado de extradição. Então seria necessária uma cooperação diplomática para que as autoridades britânicas viajassem até o país onde ele estava morando, o Iêmen, para interrogar o Farouk. As autoridades britânicas não poderiam realizar nenhum julgamento e, além disso, a lei iemenita diz que a cultura do país ditava que a justiça é um assunto de família e não um assunto para o Estado. Então, como o Farouk tinha conseguido fugir para o seu país naquela madrugada, ele poderia ser protegido por meses ou até mesmo anos. O patologista forense chamado Dr. Nathaniel Carey relatou que a Martini tinha sofrido 43 ferimentos substanciais na cabeça e no pescoço, e muitos deles típicos de agressão ou sofridos durante
uma luta corporal, e ela havia também sido abusada sexualmente. Os testes toxicológicos confirmaram que ela havia consumido 130 miligramas de álcool e também uma pequena quantidade de cocaína naquela madrugada. Mas pela pouca quantidade ficou claro que a Martini estava consciente durante todo o ato. A causa da morte foi definida como por compressão no pescoço, que pode significar que ela foi estrangulada ou sufocada. Enquanto isso, a mídia do Iêmen não noticiou sobre o fato do filho de um dos homens mais ricos do país estar sendo procurado pela morte da Martini. O pai do Farouk chegou a consultar um escritório de advocacia chamado Peter & Peters, com sede em Londres, onde tem especialistas em leis de extradição para saber se tinha riscos do seu filho ter que voltar para Londres para ser julgado. E apesar do Farouk ter fugido para sua terra natal e ter sido protegido por sua família, a polícia britânica continuou tentando fazer ele retornar ao Reino Unido para o seu julgamento, voluntariamente ou por meio de extradição legal. A polícia britânica enviou suas evidências à promotoria e, uma vez revisado, eles decidiram que havia evidências suficientes para processar o Farouk pelo assassinato da Martini. E então, um mandado de prisão europeu foi emitido contra ele. Em dezembro de 2008, um pedido de extradição foi enviado ao Iêmen, mas em fevereiro de 2009, o pedido foi formalmente negado pelo país. Em paralelo com os esforços da polícia, a família da Martini fez um movimento pedindo por justiça a Martini, buscando divulgar o caso e pressionar os políticos a cobrar o Iêmen a extraditar o Farouk. Entre 1.000 e 2.000 pessoas realizaram uma manifestação com tochas exigindo mais ação do governo norueguês para extraditar o Farouk. E durante esses atos, o primeiro-ministro da Noruega foi bastante criticado por não estar fazendo o suficiente para que o Farouk fosse extraditado. Os amigos da Martini entregaram ao ministro uma petição com 27.000 assinaturas exigindo que as autoridades norueguesas exercessem maior pressão política sobre o país Iêmen para obter uma possível solução para esse caso. E até agora, todos os esforços para trazer o Farouk à Inglaterra para ser interrogado falharam. E o fato é que já se passaram 15 anos e o Farouk continua livre e vivendo sua vida no Iêmen. Ele se casou nesse meio tempo e teve uma filha, porém ele acabou se separando. Uma jornalista do BBC News, também de Iêmen, chamada Nawa Al-Maghafi, conseguiu pela primeira vez contato com Farouk. Centenas de jornalistas o procuraram ao longo dos anos e ele sempre os ignorou. Porém, a origem iemenita em comum entre os dois ajudou a jornalista a ganhar sua confiança. Eles conversaram por 10 dias por mensagens de texto até que ele começou a fazer algumas revelações para ela. Essa jornalista conta que quando tentou falar com o Farouk pela primeira vez em 2011, ela passou meses no Iêmen procurando por ele, mas teve que sair do país quando as autoridades mandaram ela desistir dessa história. E aí, em fevereiro de 2022, ela resolveu voltar a investigar o caso, mas dessa vez morando em Londres. A essa altura, o pai do Farouk já havia morrido e o presidente do país já havia renunciado. Ela então se perguntou se agora de repente o Farouk aceitaria falar com ela. Um amigo dela conseguiu o contato dele e ela enviou mensagem para ele por vários aplicativos diferentes, mas ele também a ignorou no começo. Esse amigo então avisou que ele estava usando o Snapchat. Ela então enviou uma mensagem para o Snapchat dele e ele respondeu em questão de segundos. A primeira pergunta dele para ela foi de onde ela era. Ela então deu a ele o nome do bairro rico iemenita onde ela cresceu, que inclusive era onde o Farouk morava. Ele então aceitou falar com ela. Nas conversas iniciais, ela simplesmente jogou conversa fora com ele até conseguir conquistar sua confiança. Eles falaram sobre viagens em lugares em comum que eles já tinham feito, sobre ambos terem estudado em escolas internacionais ao longo da vida e também sobre lugares que ambos gostavam em Londres. E então ele começou a se abrir ali um pouco com ela. Foram 5 meses de conversa e nenhuma vez ele falou o nome da Martini e nem usou a palavra morte. Ele se referiu apenas usando os termos incidente ou acidente. Depois de muita conversa entre os dois, ele finalmente comentou algo sobre o crime. Ele disse, abre aspas, eu fiz algo quando era mais jovem, foi um erro. Não posso ir para o Reino Unido por causa de algo que aconteceu lá. A única razão pela qual estou com medo é que você me disse que é escritora e jornalista. Você é a última pessoa com quem eu deveria falar. Lamento profundamente o lamentável acidente que aconteceu. Lamento vir aqui para o Iêmen. Deveria ter ficado. Fecha aspas. Ela então perguntou se ele queria contar o que aconteceu para ela e ele falou, abre aspas, não sei o que aconteceu, é tudo um borrão.
Eu tenho flashbacks de vez em quando, fecha aspas. Ela falou com ele por telefone e perguntou se ele voltaria ao Reino Unido para enfrentar as consequências do assassinato. E ele disse, abre aspas, eu não acho que a justiça será feita. Acho que o sistema de justiça criminal lá no Reino Unido é fortemente tendencioso. Acho que eles vão querer fazer de mim um exemplo de um filho de um árabe, filho de alguém rico. É tarde demais. É melhor deixar algumas coisas não ditas. O fato real é que, se eu não me lembro do que aconteceu, não há realmente nada a dizer. Fecha aspas. Por fim, ele classificou o crime como apenas um acidente sexual que deu errado. Essa foi a única vez que o Farouk assumiu o seu crime. Mas, como eu disse, ele permanece no seu país se esquivando da justiça britânica. Ao longo do tempo, 2 pessoas foram presas por ajudar a esconder o corpo da Martine naquela noite ou então auxiliar na fuga do Farouk. Um homem de 50 anos em 2008 foi preso e uma mulher de 60 anos foi presa em 2022. A polícia não divulgou a relação deles com o crime, o que de fato eles fizeram, porém os 2 foram soltos logo após a prisão. O pai da Martine tem dedicado sua vida a tentar conseguir a extradição do Farouk, para que ele pague pelo crime que ele cometeu. Em uma entrevista recente, ele disse que acha que o caso está mais perto de ser solucionado, agora que o Farouk confessou o seu crime. Bom, pessoal, então esse é o caso de hoje. Espero muito que vocês tenham gostado do vídeo. Não se esqueça de curtir, de se inscrever no meu canal e até o próximo caso.